querido irmão, seja muito bem-vindo para mais uma aula nossa aqui de Escola Bíblica, mais um momento de subsídio, um momento de preparação ao qual você, professor, separou durante o seu dia para dedicar àquele que é o ministério mais nobre da igreja, o ministério de ensino, o ministério ao qual nós temos como principal e única ferramenta relevante a Bíblia Sagrada. Logo, eu quero te conduzir durante essa aula com ferramentas, com subsídios para que a sua escola bíblica, o momento ao qual você tem separado com seus alunos, vai ser um momento de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Nós estamos na lição na nossa nona lição, que tem por título Os Projetos Humanos e Suas Expectativas. O texto-chave é o seguinte, está lá em Tiago 4,14, que diz: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A leitura, ou o bloco ao qual nós iremos estudar durante esse nosso encontro, está lá no quarto capítulo de Tiago. É o bloco do capítulo 13 até o capítulo 17, né? Você precisa entender que Tiago ele trata sobre temas práticos e relevantes de cunho moral e ético. Aqui, ele vira a sua aplicação, que no capítulo anterior, no bloco anterior, era sobre a relação interpessoal entre os irmãos, e trata sobre os planos humanos e a sobressalência do homem de querer impor o seu querer sobre a vontade de Deus, de planejar sem o consentimento de Deus. Eu quero ler com você a introdução para que nós venhamos nos situar na lição que diz o seguinte: fazer planos é fundamental para a nossa agenda de vida, pois, através dela, administramos escolhas para atingir objetivos desejados. Nessa lição, estudaremos sobre os vários planos humanos e o quanto eles são variados e multiformes, mas em nada subsistem sem o assentimento, a vontade de Deus. Queridos, essa lição ela é separada em uma forma diferente. Ela é separada em 5 temas, 5 tópicos, né? Ela não é separada em subtópicos e ela discorre a partir de uma perspectiva de Tiago que ele tinha em semelhança ou coadune com a aplicação do Eclesiastes. Ele é profundamente influenciado pelos pensamentos do sábio Eclesiastes, de Salomão, e nós vemos aqui o ápice dessa assimilação, desse assentimento com a perspectiva salomônica. Então, a partir do primeiro ponto, nós já observamos que Tiago, ele traça um paralelo aqui sobre os planos humanos. O primeiro tópico tem por tópico planos de palha, que é o verso 13. Olha só o que falamos no segundo parágrafo. A reprovação não está nos projetos elaborados em si, pois os mesmos são necessários para a coerência da vida, mas encontra-se no espírito arrogante que sustentava essas elaborações. Tiago, em nenhum momento aqui nessa carta ou nessa admoestação, ele nos conduz a viver uma vida displicente, uma vida desordenada, uma vida sem planejamento. Muito pelo contrário, planejar é parte do princípio bíblico. Nós somos, a partir da perspectiva bíblica, conduzidos a planejar as nossas existências. Deus planejou a criação, Deus planejou o desenvolvimento do tabernáculo, Deus planejou o seu povo, Deus planejou a salvação do homem. Tudo isso é um princípio ao qual nós devemos trazer para a nossa vida de produzir planos. Mas o alerta de Tiago é contra homens e mulheres que vivem de forma dissoluta, sem planejar mediante o querer de Deus. Esse é o grande alerta que nós encontramos na carta de Tiago. Nós somos conduzidos a planejar, nós somos induzidos em Deus a planejar, mas em nenhum momento Deus nos dá a opção ou o direito de nós planejarmos para além dele, né? Paulo fala que, recitando um poema grego, diz que porque ele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas que nós vivemos, todas as coisas que nós somos, todas as coisas que nós planejamos e as bênçãos que Deus dá sobre as nossas vidas, ela é com um único objetivo, para a glória e a enaltação do nome do Senhor. Logo, os planos humanos só são relevantes se forem vividos mediante o querer de Deus. Certo? Então esse primeiro tópico, Tiago nos faz esse alerta para que nós não venhamos viver de forma arrogante e soberba, achando que o nosso plano é suficiente e as nossas escolhas são autossuficientes.
No tópico 2, nós temos uma palavra que eu quero destacar com você aqui, ó, que ela está também como destaque no texto-chave. Neblina. Existe uma palavra que ela permeia, é a palavra-chave de Eclesiastes, do Eclesiastes, que é a palavra neblina. No original hebraico, a palavra Hebel. Hebel é uma palavra que ela tem 3 traduções usuais. Primeira, vaidade. Nós vemos isso na tradução de Jerônimo, na Vulgata Latina. Ali ele traduz esse termo Hebel como vaidade. Também se aplica como vaidade, é uma das traduções de vaidade. Uma outra que nós encontramos é vazio. Hebel também significa vazio. E também significa vapor, neblina. São essas 3 traduções usuais para Hebel. Muita gente, quando vai ler o primeiro capítulo do livro do Eclesiastes, se apega muito à tradução latina e recita, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Outras versões já faz uma tradução mais coerente. Por exemplo, a NVI que eu tenho aqui traduz da seguinte forma: nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Uma outra tradução também que nós encontramos é vazio dos vazios. Tudo é vazio, né? Aqui, Tiago ele faz um link direto com uma aplicação salomônica de que a nossa vida ela é neblina, ela é Hebel, ela é vazia, se não for vivida segundo o querer de Deus. Ó, a resposta do autor certifica que a temporalidade ligeira da existência humana, o quão apressada a vida se vai e como ela não se encontra nas mãos dos homens. A nossa vida, ela é para além do nosso controle. Nós não temos controle sobre a nossa existência, apesar de fazermos planos e isso ser uma premissa do Senhor. Nós não temos total controle sobre a nossa existência. E aqui traz uma lição de humildade. Deus, ele é o donatário de nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa existência e o Criador de todas as coisas. É sobre a existência dele, sobre a força dele que todas as coisas se sustentam, né? João fala isso no prólogo ali do seu evangelho, relatando a premissa de Cristo, como todas as coisas foram sustentadas, criadas nele. Logo, a nossa existência também tem. E aqui Tiago, no tópico 4, faz um alerta, novamente, sobre a necessidade de entender que a nossa vida só é de fato vida cristã quando vivida, exercida, mediante o querer de Deus. Olha só, muitas pessoas hoje vivem em um engano onde a mídia social, a televisão, a internet nos induz a querer vencer na vida. Quando você fala que alguém venceu na vida, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que o quê? Que essa pessoa se deu bem, ganhou dinheiro, se deu bem na sua profissão, acertou um negócio milionário. Só que na perspectiva cristã, isso não é vencer na vida. Vencer na vida é se manter incorruptível até a volta do Senhor. Vencer na vida é não se envolver com as coisas deste mundo e não se deixar influenciar pela existência desse mundo. Não se moldar segundo a mente desse mundo. Isso entra em colisão, entra em rota de colisão na arrogância. O arrogante subliminar é aquele que quer vencer segundo a perspectiva deste mundo. Nós não somos chamados para viver segundo a perspectiva desse mundo. Nós somos chamados a viver segundo a perspectiva eterna. Logo, aqui nós entendemos um chamado universal a viver em dependência de Deus, a viver em necessidade e inteireza de coração no altar do Senhor. O pecado sutil, a aplicação desse texto aqui é muito importante para você colocar os seus alunos a refletir. Eu já disse isso em outras lições e vou reiterar. Coloque bem grande, bem em evidência, num quadro negro, no seu data show, ali no ambiente da sua sala, essas perguntas que nós temos aqui nesse bloco chamado aplicação do texto. Ó, já imaginou que ao atender à sua vontade própria, tal decisão consiste em glorificar o maligno? Eu lembro muito, um texto que me chama muita atenção, é quando no diálogo entre Deus e Caim, ali antes dele matar Abel, Deus fala a seguinte coisa para Caim. Eu vou abrir com vocês aqui, ó. Gênesis 4. Gênesis 4. Depois, ali quando a oferta de Caim não foi aceita, Caim e Deus tem um diálogo que diz o seguinte, ó. Deus vai lá e pergunta para Caim assim: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou de novo para Caim, né? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo,
será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Esse arrogante subliminar vive dentro de nós, a todo momento querendo nos controlar. Essa raiz do pecado, devido à queda humana, está a todo momento nos conduzindo a viver segundo a premissa deste mundo, de autossuficiência, de arrogância, de jactância. Mas nós somos chamados a viver em dependência do Senhor. Se nós entregarmos a nossa vida ao maligno, nós estaremos glorificando o maligno. Logo, estaremos sendo inimigos de Deus. O quinto ponto e último diz o seguinte, é o pecado sutil. Não existe um pecado mais sutil do que o pecado da arrogância e da prepotência. O pecado da autossuficiência, de nós acharmos que é a partir da nossa perspectiva e do nosso olhar humano, do nosso braço, que nós conquistamos tudo que nós temos. Existe uma tradução, uma visão muito errada, uma exegese errada de um texto muito famoso da Bíblia, que é maldito o homem que confia no homem. Ali o autor não está em nenhum momento falando de uma confiança do outro, maldito o homem que confia em outro homem. Mas sim, maldito o homem que confia em si, que confia na força do seu braço, que quer se desenvolver segundo o seu querer. Esse é o pecado sutil. O pecado de querer viver segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua força. Nós somos chamados mais uma vez a viver segundo a força do Eterno. A conclusão diz o seguinte: nossos planos serão sempre falhos e limitados. Tal conclusão é óbvia quando refletimos sobre nossa pequenez diante da dimensão incalculável de Deus. Como filhos amados, vivamos submetidos e rendidos à vontade dele, tendo sempre presente em nossas orações os planos do Senhor, segundo a oração do próprio Cristo, de seja feita a tua vontade. Essa é a nossa lição. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Anote o que você achar necessário. Sublinhe aí o que você achar relevante para a sua aula. E que Deus te abençoe ricamente. Semana que vem teremos aqui mais uma aula para abençoar e trazer subsídios à sua escola bíblica e ao seu pequeno grupo. Que Deus abençoe.